Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Estou aqui para dar continuidade na missão teológica que nós desenvolvemos através do IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a esperança da África e do Brasil. Nós fornecemos curso de Juiz de Paz, Capelania, Missiologia, Teologia, entre outros cursos. Fornecemos todos esses cursos através da modalidade IAD. IAD quer dizer Estudo à Distância. Nós temos alunos em vários estados do Brasil e também fora do Brasil, especificamente em Moçambique, onde nós temos várias bases missionárias. Não perca essa mega oportunidade de fazer o seu curso. Solicite já o seu material eletrônico. Eu tenho certeza que a sua vida será hiper edificada, tendo em vista que todos os nossos professores são altamente qualificados. Então, não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de curtir, para que você possa ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo no canal. Vamos a mais uma aula. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o professor evangelista Tiago Sanuto. Eu quero cumprimentar todos os alunos do IBV com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de, através dessa ferramenta, podermos gravar essa aula e essa aula chegar até a sua vida, até a sua casa, né? Eu tenho a certeza que ficaremos muito edificados por Deus através desta aula que teremos. Eu gostaria, antes de iniciar a nossa aula, como que de costume, né, estaremos orando ao Senhor, pois dele dependemos, e a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Então eu te convido a orar comigo neste exato momento. Soberano Deus, eterno Pai, queremos, ó Deus, nesse início de aula, ó Deus, te louvar, queremos te agradecer, pois eu sei, Senhor, que todas as coisas, ó Deus, estão no controle da palma das tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por esta oportunidade de podermos, Senhor, debruçar, ó Deus, em tua presença, ó Deus, e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estudar a tua palavra, para entendermos, ó Deus, um pouco mais o teu agir, ó Deus, na nossa vida, ó Deus, sobre a tua igreja, sobre esta terra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que sejamos todos edificados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, para início da nossa aula, eu quero tomar como base o texto que está registrado em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo os enviou
e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu quero ler novamente o versículo de número 3, pois ele é a ênfase daquilo que nós daremos início. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Eu gostaria de recorrer a mais um texto da palavra do Senhor que se encontra 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aqui é o nosso equilíbrio. Aqui, com base nesse texto ao qual acabamos de ler, de 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 20, aqui é o nosso ponto de equilíbrio. Nós não podemos interpretar a palavra de Deus, primeiro, dentro de um texto isolado, né? E nós não podemos simplesmente ignorar o contexto do texto em que nós estamos lendo. Certamente iríamos fazer uma interpretação errada. O que seria uma interpretação errada? Uma interpretação errada é uma interpretação particular. Precisamos levar em conta o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto político, o contexto social, o contexto econômico, o contexto espiritual daquele assunto, daquele livro, daquela profecia, daquele tempo que nós estamos lendo na palavra do Senhor. Essas primeiras palavras que eu estou dizendo aqui para vocês é um aconselhamento dentro da interpretação bíblica. A hermenêutica, ela nos ensina que Bíblia se interpreta com Bíblia. Então, quer entender a Bíblia? Medite na Bíblia. Não procure outros meios para interpretá-la. E não faça isso sem a dependência do Espírito Santo. Dito isto, eu quero dar início à nossa aula. O assunto que nós iremos tratar nesta primeira aula é escatologia. É o assunto da matéria, né, que nós fomos convidados a compartilhar com vocês.
Então eu gostaria aqui de dar uma introdução para vocês sobre escatologia, tá? E nas outras aulas a gente vai falar sobre outros pontos dentro da escatologia. Mas vamos definir então o que é a escatologia. Vamos falar sobre a escatologia bíblica, né? A escatologia bíblica. Bem, escatologia bíblica é o estudo dos eventos que estão para acontecer. Escatologia bíblica é o estudo dos eventos que estão para acontecer, segundo as Escrituras. O termo escatologia deriva-se do grego scatos, último, scatos, né? Significa último, e logia, tratado, estudo. Logo, escatologia é o tratado das últimas coisas. Então vamos lá? Resumindo, escatologia é o tratado das últimas coisas, ou o estudo das últimas coisas. Nas primeiras palavras do texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nós lemos esse texto, né? Podemos entender o sentido de escatologia para a igreja. Significa, para os cristãos, o estudo ou a doutrina das últimas coisas. Então, o significado para nós, cristãos, é o estudo ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia é o ponto alto do estudo teológico. A teologia só pode ser completa quando apresenta uma escatologia fidedigna, harmônica e com interpretação fiel. A teologia só pode ser completa quando apresenta uma escatologia fidedigna, harmônica e com interpretação fiel. Pela palavra profética, Deus informa aos homens algo sobre os tempos e estações, que estabeleceu pelo seu próprio poder. Para os salvos, maravilhosas e surpreendentes coisas estão reservadas dentro de um futuro breve, de riquezas ímpares e regozijantes. Para os ímpios que não se arrependerem, o quadro futurístico é dramático e lamentável. O sofrimento eterno os coloca num inferno real de dor e desespero. Os acontecimentos do futuro têm sido assunto de interesse de toda a humanidade, principalmente neste século. A Igreja de Cristo aguarda um futuro glorioso como consequência de sua comunhão com Deus. Apesar de estarmos tratando de um tema que, se não houver cuidado, entra no terreno da especulação. Infelizmente, meus irmãos, muitos servos de Deus que ensinaram, pregaram sobre escatologia, anunciaram a vinda do Senhor, a volta do Senhor, muitos já não falam mais com evidência. Muitos falam sobre a vinda do Senhor como se fosse algo histórico, como se isso fosse demorar muito ainda para acontecer. E a Bíblia mesmo nos ensina que nós não podemos ter a vinda do Senhor por tardia.
porque nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos. E precisamos estarmos prontos, assim como as 5 virgens prudentes, que guardou azeite em suas lamparinas. Então precisamos a todo tempo estarmos branqueando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque nós não sabemos em que momento o Senhor virá. E a palavra do Senhor nos diz que é bom que quando o Senhor vier, ache fé na terra. E todo o cenário que nós estamos vivendo, se nós não tivermos o devido cuidado, teremos a nossa fé abalada, teremos a nossa fé esmiuçada, destruída por conta dos acontecimentos à nossa volta. Mas nós sabemos que o povo de Deus, o momento em que eles mais cresceram foi em momento de crise. Deus permite a crise chegar até o seu povo para que haja um despertamento espiritual, um despertamento social e um posicionamento daqueles que são verdadeiros, Então, estudar escatologia é você entender que o que o Senhor disse vai acontecer. Precisamos estudar a escatologia com humildade e com fé, porque se nos faltar fé ao estudar escatologia, colocaremos tudo isso no campo da especulação, E precisamos ter muito cuidado com isso. Deus tem um plano eterno de ação em andamento em relação ao homem, em relação à criação e em relação ao universo material. Este plano eterno e divino aproxima-se do seu fim. Quanto ao ciclo da história humana, inclusive a história da redenção. A história da redenção também abrange 4 grupos, a saber, o primeiro, Israel, seu renascimento nacional e seu atual desenvolvimento. O segundo grupo é os gentios, sua expansão, seus movimentos, suas convulsões ou grande agitação, transformação social, seu humanismo e sua salvação. O terceiro grupo, a igreja, o derramamento do Espírito Santo na igreja em geral, a renovação da igreja. E o quarto grupo, Satanás e suas hostes, ou tropa, bando, exército, etc. Proliferação do satanismo sob os mais diversos nomes e formas. Mediante a isso, nós temos uma noção do que nós iremos falar sobre escatologia. Já definimos escatologias e vimos que escatologia, ela é o tratado, o estudo, a doutrina das últimas coisas. E com base na referência a qual nós lemos no início, nós vimos que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, eu quero aqui apresentar para vocês, nesta aula introdutória sobre o assunto escatologia, um esboço dos acontecimentos. Tiago, o que vai acontecer após
a morte. O que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, né? Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, a batalha do Armagedon, o milênio, a prisão de Satanás durante o milênio, né? Depois do milênio, Satanás será solto por um tempo. Depois disso virá o juízo final e, por fim, o estado eterno. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre esses assuntos. E nesse momento nós estaremos apresentando para vocês esse esboço sobre esses acontecimentos. É claro que em outra aula nós estaremos falando especificamente sobre esses assuntos, dando uma ênfase maior, uma explicação mais aprofundada. O conhecimento, queridos, ele é gradativo. Hoje você conhece um pouco, amanhã você conhece um pouco mais, depois de amanhã você conhece mais um pouco e assim vai, né? A Bíblia diz que a vida do justo é que nem a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E uma certa feita eu compartilhei com alguns irmãos o seguinte: o mais importante nesse momento para nós que estamos vivendo tempos difíceis, né, é a nossa comunhão com Deus. O conhecimento, ele é importante, ele é bom, e aqui nós estamos para adquiri-lo. Por isso que você está ouvindo esta aula. Você está aqui comigo para adquirir conhecimento, ainda que ele seja básico, porque não é o conhecimento que vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno, e sim o seu arrependimento. Então o conhecimento, ele te tira a inocência. O conhecimento teológico, ele nos tira a inocência. Uma vez que conhecemos a verdade, agora não somos mais tratados como inocente. Assim diz a palavra do Senhor. Então, precisamos entender que a cada passo que avançamos no conhecimento, mais o Senhor vai requerer de nós um posicionamento que corresponda ao nível de conhecimento que temos. O Senhor não vai lhe cobrar algo que você não tenha. O Senhor nunca vai lhe cobrar algo que você não possa oferecer. Se o Senhor está lhe cobrando um nível de santidade, é sinal que você já chegou ao nível de maturidade para você oferecer um nível de comportamento de santidade. Então, o Senhor, ele vai nos cobrar mediante ao nosso conhecimento. Por isso que Oséias, né, que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então precisamos prosseguir no conhecimento. Mas esse conhecimento, ele não pode de maneira alguma nos afastar da comunhão. Pelo contrário, esse conhecimento, ele precisa nos aproximar mais de Deus. Então, precisamos entender que na medida em que eu avanço no conhecimento, mais o Senhor vai cobrar de mim um posicionamento. E na medida em que eu vou crescendo no conhecimento,
mais eu vou ter oportunidade de poder contribuir no reino de Deus. Dito isso, vamos falar sobre o nosso esboço da nossa aula de hoje. Então vamos começar falando sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja é um rapto dos crentes que estiverem vivos, antecedido pela ressurreição e reunião com os crentes que já morreram. Aonde isso está registrado, Tiago? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tá? Então, o arrebatamento é um rapto, né? É um rapto dos crentes que estiverem vivos, mas que antes de sermos arrebatados, Paulo ele nos ensina que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos receberemos um corpo glorificado e juntos nos reuniremos com o Senhor nos ares. Ok? É um marco decisivo na história da humanidade. O arrebatamento da igreja será um marco decisivo na história da humanidade. Para aqueles que ficarem, será um marco, né? E para nós que estivermos com o Senhor, que estaremos com o Senhor, será um sonho realizado. É o que dará corda ao relógio de Deus. O arrebatamento será o fator, o acontecimento escatológico que dará corda ao relógio de Deus. Alguns estudiosos afirmam que o arrebatamento será no fim da grande tribulação. Ou seja, a igreja sofrerá os danos destes 7 anos de tormento. No entanto, as razões para não crermos que a igreja passará por este período aqui na Terra são muitas. Repito, a razão para não crermos que a igreja passará por este período aqui na Terra são muitas. E sobre esse assunto nós iremos tratar em outra aula. Basta apenas no momento nós crermos. Precisamos crer no arrebatamento. O arrebatamento é algo real. Vai acontecer. É uma promessa. O Senhor disse para os seus discípulos: eu irei para o Pai, mas voltarei para que aonde eu estiver, vós estejais também. Voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês possam estar comigo. Em João, capítulo 14, ele diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois estou indo preparar moradas para vocês. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Vamos falar agora, após o arrebatamento da igreja, haverá um acontecimento escatológico chamado Grande Tribulação. Os eventos que ocorrerão na semana de número 70.
de Daniel são descritos em Apocalipse. Será um período de 7 anos, dividido em 2 partes, de 3 anos e meio cada uma. Na primeira metade, Satanás trará alguns males representado pelos selos. Satanás trará alguns males representado pelos selos. Enganará os moradores da terra, trazendo relativa paz. Preste atenção nisso. Satanás irá enganar os moradores da terra, trazendo uma falsa paz, uma relativa paz e tranquilidade. Resolverá os problemas políticos e econômicos. E é tudo que a humanidade está querendo. Estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas os que irão ocorrer neste período da grande tribulação não chega aos pés do que nós estamos vendo acontecer em nossa nação e no mundo. A proposta vai ser essa: resolver os problemas políticos e econômicos, mas ao tentar receber a adoração dos judeus dentro do templo reconstruído em Jerusalém, no lugar santíssimo, será rompida. Preste atenção nisso. Será rompida a aliança entre ele e Israel. Após isso, após esse rompimento desta aliança, sobrevirá sobre a terra o juízo de Deus, chamado trombetas e taças. Trombetas e taças. Aparentemente, esses 2 últimos antecederão simultaneamente. Alguns destes juízos serão catastróficos, tá? Alguns desses juízos serão catástrofes naturais, como terremotos, maremotos, pragas, poluições, quedas de asteroides e etc. Mas haverá também juízos sobrenaturais. Então percebe-se que a grande tribulação será um período de 7 anos, dividido em 2 partes, 3 anos e meio a primeira parte, 3 anos e meio a segunda parte. A primeira parte, Satanás, através dos seus representantes, que é o anticristo, ele será um representante político para o mundo e especialmente para Israel. Será um representante político que trará soluções dentro do campo da política, dentro do campo da economia. E aí, resolvendo este problema político e econômico, ele vai ter o mundo, o povo da terra em suas mãos. Vai ter o povo reverenciando, respeitando a autoridade dele. Porém, a Bíblia nos diz que, ao findar este primeiro período de 3 anos e meio, ele vai romper a aliança, ele vai quebrar o acordo, ele vai quebrar a promessa que ele fará tanto para o mundo quanto para Israel, ok?
dentro de uma questão de paz, né? Tanto é que a Bíblia fala que ele vai apresentar uma paz relativa, não é uma paz verdadeira, né? Então, paz aqui, de repente, para mim, para você, seria apenas o sinônimo de ausência de guerra. Paz é ausência de guerra. Porém, dentro desse contexto, nós sabemos que durante esse período de falsa paz, tudo estará sendo tramado, tudo estará sendo organizado para que, ao final destes 3 anos e meio, ele possa anunciar o verdadeiro plano maquiavélico de Satanás sobre a terra. Então, ao findar esta primeira parte dos 3 anos e meio, chegará a segunda parte, que será o anúncio aí, né, de tantas coisas acontecendo, né, que vai se desencadear o anúncio do juízo de Deus, que aí representados pelas trombetas do Apocalipse, né, o tocar das trombetas, as taças sendo derramadas, né? Aparentemente, isso parece ser um acontecimento simultâneo, né? O cumprimento aí das trombetas e das taças, né? O que parece é que isso se dará simultaneamente, tá? Nós não temos noção, tá? Quando eu falo que nós não temos noção, é que não chega à nossa mente a proporção em que isso se dará, de tão terrível que será. Como a nossa ênfase e a nossa esperança não é a grande tribulação, porque nós, a igreja não passará pela grande tribulação. Guarde isso, escreva isso na sua alma. De repente você esteja pensando, mas professor, o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, coronavírus, HN1, né, e tantas outras pestes, tantas outras enfermidades vindo e surgindo, né, tantos sinais acontecendo, né, terremotos em alguns lugares, alagamento em outros e tantas coisas acontecendo no mundo. Isso não é um sinal dos fins dos tempos? Isso não é um apontamento para o arrebatamento da igreja? Não, queridos, isso não é. Eu vejo muitas pessoas falando que isso é o princípio das dores, né? Eu acredito em Deus biblicamente. Eu não posso acreditar que o surgimento dessa pandemia é o princípio das dores. Afinal de contas, qual é o período que vai durar o princípio das dores? Igual à pandemia que nós estamos vivendo, ou pior, pessoas passaram pela gripe espanhola, né? Por outras pandemias que tiverem em outro tempo atrás. E precisamos estar apercebido que o Senhor vai voltar. A Bíblia, quando fala sobre a volta do Senhor, ela não dá sinais. Tanto é que Jesus, ele falando sobre a vinda, a sua segunda vinda, ele diz que a vinda do Filho do Homem será como um ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem.
Ninguém sabe em que hora ele vem, em que momento ele vem, que dia, em que circunstância. Você pode estar dormindo, você pode estar acordado, você pode estar comendo, você pode estar fazendo os seus afazeres normais da sua casa e o ladrão chega. Então, esse exemplo paralelo, comparando a vinda do Senhor, é que nós não sabemos o momento e a hora. Então precisamos estarmos apercebidos o seguinte, que o Senhor virá. Essa promessa é verdadeira. Agora, qual é o sinal do arrebatamento da igreja? O que nós poderemos ter como sinal do arrebatamento? Não temos. É no abrir e fechar de olhos. É um rapto. Não existe sinal profético sobre o arrebatamento da igreja. Não tem. Os sinais que a Bíblia fala é sobre os fins dos tempos. É isso que a Bíblia diz. O sinal dos fins dos tempos. Não o sinal do arrebatamento. Então, nós aguardamos, não é os fins dos tempos, nós aguardamos o arrebatamento. Então, o teu coração não pode estar preso nos acontecimentos desta terra. O teu coração precisa estar ainda em Deus, sonhando com a nova Jerusalém, sonhando com as bodas do Cordeiro, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ei, haverá um galardão para a sua vida, e sobre ele vamos falar agora. As bodas do Cordeiro. O que será isso, Tiago? As bodas do Cordeiro. Que acontecerá ao fim da grande tribulação, instantes antes da segunda vinda de Cristo à terra, para a batalha do Armagedon. A igreja arrebatada, instantes antes do início da grande tribulação, perceba, a igreja arrebatada, antes do início da grande tribulação, esteve todos estes anos se preparando para as bodas. Nós estamos, esse tempo aqui na Terra, o quê? Nos preparando para as bodas. O que é as bodas? É a festa de casamento. É o casamento de Cristo com sua noiva. É a festa de casamento. E olha só, tal festa preparada já está. Isso, a festa já está preparada, aguardando apenas o sinal do noivo. Porque a noiva ainda está se aprontando, que sou eu e você. Estamos nos aprontando para encontrarmos com o nosso noivo, que é Cristo. Olha só, a igreja arrebatada instantes antes do início da grande tribulação esteve todos esses anos se preparando para as bodas, tal qual uma noiva comum. A de Cristo também precisa de muito tempo para se embelezar para o seu noivo. Entenderam? O tempo que o Senhor está nos dando
é para que possamos branquear as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É para que possamos sermos apresentados naquele grande dia a Ele como uma noiva imaculada, sem mancha, sem ruga. Assim diz a palavra do Senhor. Precisamos entender que haverá uma festa no céu. Antes de participarmos dessa festa, não poderia esquecer que nós passaremos por um tribunal antes da festa. Que tribunal é este, Tiago? A Bíblia fala nos eventos escatológicos sobre 2 tribunais. Um chamado Tribunal de Cristo, o outro chamado Tribunal do Juízo Branco, né? Ou Juízo Final. Precisamos entender que esse Tribunal de Cristo, que nós, a Igreja, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, passaremos por ele, todos nós, antes de iniciarmos a festa, as bodas do Cordeiro. Passaremos pelo Tribunal de Cristo. Para quê? Para recebermos os galardões, mediante as obras que nós fizemos aqui na terra. Então receberemos o galardão daquilo que fizemos. E depois nós participaremos das bodas do Cordeiro, que é a festa, né? E qual é o tempo? Quanto tempo vai durar essa festa, Tiago? Essa festa vai durar exatamente o mesmo tempo que vai durar a grande tribulação. A grande tribulação vai durar um período de 7 anos ao todo. E assim será o tempo de festa das bodas do Cordeiro, vai durar 7 anos. Vamos falar agora sobre a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon. É a batalha de Cristo junto com seu exército para defender Israel do ataque das nações confederadas contra esses no vale do Armagedon. É aqui que se cumpre a profecia de Daniel, capítulo 2, versículo 34 e 35. Na grande tribulação, as nações continuarão existindo como hoje. Um líder político governará o mundo. Estamos caminhando para isso com as globalizações da economia e política nos vários mercados comuns. Na metade da grande tribulação, uma aliança conseguida com os judeus desde o início será quebrada. Pois o anticristo, Satanás, vai querer receber adoração dentro do Santo dos Santos, do templo judeu reconstruído. Como estes não farão isto, Satanás reunirá muitas nações para varrer Israel do mapa. É aí que Cristo aparece e destrói todos os inimigos dos judeus. Essa é a grande batalha do Armagedon, que é a batalha de Cristo com seu exército para defender Israel. Após isso,
O milênio será um período de 1000 anos, que será implantado logo após a Batalha do Armagedon. Neste período do milênio, período de 1000 anos, Jesus estará reinando na terra, em Israel, como rei de todo o mundo. Nestes anos, a terra será um local de perfeita paz, como descreve Isaías, capítulo 11, versículo 6 ao versículo 9, aonde nós temos até na evangelização de um dos segmentos do cristianismo, né? E tem um folheto que eles anunciam, retratando exatamente essa paz que haverá de acontecer, que está com base em Isaías. Nesse folheto, a gente percebe uma criança brincando com o leão, como se fosse um gatinho, e a gente percebe um grande jardim com muitas frutas, né? Árvores frutíferas de toda variedade. Então, esse cenário que é mostrado através desse prospecto, que de repente você, em algum momento da sua vida, você tenha recebido esse prospectus pelos nossos irmãos testemunha de Jeová, eles falam sobre essa paz que nós teremos, né, que está embasada em Isaías, capítulo 11, versículo 6 ao versículo 9. Porém, essa paz não é no paraíso, essa paz é no milênio, tá bom? Após esses 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás, que esteve preso por todo este tempo, será solto para provar uma vez mais os habitantes da terra. Por fim, ele será lançado definitivamente no inferno, junto a todos os demônios, a morte e todos os que não se encontram escritos no livro da vida. Neste período de 1000 anos, Cristo reinará na terra, junto aos santos que foram ressuscitados no fim da grande tribulação. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 19. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 6 assim, ó. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão. Olha aí o versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Então, a esperança de Israel é que o Senhor reine sobre eles. Glória a Deus. A soltura de Satanás. Satanás será solto
e por um tempo não determinado, seduzirá novamente as nações. Então será definitivamente lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao versículo 10. O juízo final. Aqui serão julgados todos os homens. Ele irá julgar, né? E vai julgar os ímpios para condenação eterna e os salvos para a eternidade. O estado eterno. A Nova Jerusalém do Apocalipse, capítulo 21 e 22, é o lugar onde toda a humanidade passará a eternidade, ao lado de Deus. É claro, a Nova Jerusalém, do Apocalipse 21 e 22, é o lugar onde os salvos passará toda a sua eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tá? Esse é o estado eterno que nos aguarda, a Nova Jerusalém. E o estado eterno dos ímpios será perdição, né? Ranger de dente, fogo, no lago de fogo e enxofre. Toda a eternidade. O Apocalipse trata dos últimos lances de guerra histórica entre o bem e o mal. Satanás usa suas últimas armas durante o tempo que lhe resta. Contudo, a vitória divina é inevitável. Em meio a todo este combate estão os homens servindo a um dos lados. A mensagem apocalíptica é um aviso divino para a humanidade. Não existe esperança para as forças demoníacas, mas para os homens haverá esperança. Ignorar o Apocalipse seria como rasgar uma notificação judicial sem tê-la lido. O prazo está se esgotando. Ainda que o mundo dure mais 1000 anos, é o nosso tempo de vida que determina nossa chance de deixar o mal e escolher o bem. O arrependimento é também um tema em destaque no Apocalipse. Deus poderia extinguir a raça humana em um instante, porém, ele manda seus castigos aos poucos, esperando que os homens sintam a culpa pelo pecado e se arrependam. Devemos ouvir sua voz enquanto temos tempo. Antes que o juízo venha, existe uma porta aberta para o reino de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, essa foi a nossa primeira aula. Essa foi apenas uma introdução. Falamos sobre praticamente quase todos os assuntos que trata a escatologia dentro de uma superficialidade, trazendo uma noção básica para que os irmãos entendam o quanto nós estamos avançando a cada dia mais para esses acontecimentos, né? E o que nos importa nesse momento é entender que a porta que o Senhor abriu para nós, a porta da salvação, é o que nos vai garantir viver
toda a nossa eternidade com o Senhor nos céus. Aqui eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu quero agradecer a Deus pela paciência, né? Por vocês estarem comigo até agora, 1 hora de aula, né? Eu quero orar por cada um de vocês que estão ouvindo esta aula. Eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor ele alertou, o Senhor ele despertou o coração de vocês para voltar a sonhar com a Nova Jerusalém, e a nossa maior esperança enquanto Igreja do Senhor é o arrebatamento. Até a próxima aula, nós estaremos juntos, se assim o Senhor permitir e se o Senhor não voltar até lá. Ore comigo nesse momento e eu quero agradecer a Deus por tudo. Senhor, eu quero te louvar nesta hora, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, dentro de 1 hora poder, ó Deus, com muito temor, ó Deus, falar sobre um tema tão difícil, tão complicado, ó Deus, de nos posicionarmos, mas o Senhor tem nos dado graça. Não tem sido fácil, mas eu te peço, Senhor, que neste momento todo bloqueio na mente, ó Deus, ó Pai, seja neutralizado agora, que tudo que os teus filhos ouviram possa ficar guardado no coração, na alma, como esperança, assim como o livro de Apocalipse, ó Deus, ele foi ó Deus, um livro escrito para a esperança daqueles nossos irmãos que estavam passando por perseguições severas. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, que a tua palavra gere esta esperança em tempo de crise, em tempo de perseguição. Perseguição, Senhor, nós não estamos vivendo ainda, mas a crise nós estamos vivendo, e te pedimos, meu Senhor, ó Deus, que a tua palavra venha gerar esperança no coração dos teus filhos e o teu nome, Senhor, seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, pelos alunos, ó Deus, que estão, ó Deus, ouvindo esta aula, ouviram esta aula, ó Deus, que esta aula chegue, Senhor, aonde os meus pés não pisarão, ó Deus, mas que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado. Em o nome de Jesus Cristo, é com muito temor, com muito amor, ó Pai, que eu encerro esta oração, esta aula, para a glória do teu nome. Que a cada um seja abençoado nesta hora, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, Deus vos abençoe, um forte abraço a todos e até a próxima aula.